Falando ainda de pessoas, como é que você vê hoje a ferramenta do WhatsApp, que é uma coisa que ela é demandada cada vez mais quando você às vezes quer se comunicar com os condôminos, né? Você fala, mas eu coloquei no portal da administradora, eu coloquei no elevador, ele responde para você, não, mas eu só olho o WhatsApp, né? Como é que você lida com essa ferramenta e que conselhos você poderia dar para quem estiver assistindo aí o nosso programa? Olha, a gente sabe uma coisa que a gente até assusta muitas vezes quando a gente vê o que é colocado nas redes sociais, principalmente o WhatsApp em condomínio. Mas eu queria chamar aqui a atenção para a seguinte reflexão. A gente se assusta muitas vezes com aquilo que a gente lê no grupo de WhatsApp. Mas vamos pensar aqui, se você olha a rede de WhatsApp de grupos familiares, de amigos, será que é diferente? É uma pergunta. Porque aquilo, se lembra quando eu estava falando no início? A gente não se identifica com a sociedade com que a gente vive. Uhum. A gente é parte daquilo ali. Por outro lado, Demilson, nós somos, quando a gente exerce uma função de liderança, isso eu vi muito principalmente no ambiente acadêmico, você acha que o que você faz é o correto e que não merece ser criticado. A gente tem muita dificuldade de aceitar críticas. Nós temos dificuldade de nos relacionarmos com pessoas que pensam diferentes da gente. Quer dizer, isso Uhum. é uma tônica. Por outro lado, muitas vezes o síndico ele não consegue explicar uma realidade. Por exemplo, quando você aumenta uma taxa de condomínio, por exemplo, você, vou aumentar 15%, 12%, às vezes aquilo fica um vazio para as pessoas. E às vezes a pessoa vai na rede WhatsApp e detona aquilo ali. O que está acontecendo? Por quê? Eu não estou vendo razão nenhuma para você fazer. Bom, agora vamos aprofundar um pouco mais. Por exemplo, quando você olha para a questão de água, energia, contrato, você tem os índices econômicos e os órgãos reguladores que aumentam essas tarifas. Tarifa de água, tarifa de Sim. energia. Eles estão ali. Então, o que eu aconselharia para o síndico fazer? Você pega todos esses índices, IGPM, que vai de contrato, índice de inflação, coloca numa coluna, de uma tabela, e os preços que você tem aqui, por exemplo. E aí você fala que água e energia, teve reajuste de tanto. Então você vai colocando, e no final você tem ali o resultado da sua nova despesa e o percentual de aumento. Certo. A ponderada, né? Ponderada, porque às vezes você pode ter 12% de um índice, Exato. mas não vai refletir, porque aquilo vai ser uma média que você Exato. tem ali. Uhum. Então eu estou sendo o que claro na minha comunicação. Tá? Então se a gente faz isso e tem uma postura, eu diria assim, de esclarecimento, de colocar as informações como elas são. Né? Tá aqui, ó. Por que aumentou? Por causa disso aqui. E não foi eu que aumentei, eu fiz uma adequação a essa nova realidade econômica. E não vou entrar mais na discussão, porque você mostrou todas as informações, as fontes estão todas ali. Tem gente que vai continuar reclamando? Tem. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Mas a nossa postura, por exemplo, de transparência, de saber comunicar, porque muita gente fala que na nossa profissão a comunicação é importante, mas eu só comunico se eu tenho conhecimento das coisas, né, onde eu trabalho e que eu domino, para poder fazer esta comunicação. Né? Os comentários à parte sempre vão existir. Então, qual é o conselho que eu dou? Não entre em coisas vamos dizer, não vou dizer baixo nível, mas procure responder aquelas questões que são relevantes. Né? Que você veja assim, olha, o que está causando mais polêmica aqui? É isso aqui, eu vou, esclareço. Se alguém tiver dúvida, venha conversar pessoalmente comigo,
que é isso que eu faria. Eu fazia no Parque Avenida, foi meu condomínio. Então, Uhum. uma vez por mês, eu vou estar aqui na sala, tinha lá uma sala de reunião, e o condômino que tiver dúvida, vai lá. Você acha que ia alguém? Não ia ninguém. Não vai. Mas você foi. Você cumpriu o O seu combinado. cumpriu o combinado. Depois eu coloco lá, eu estive na reunião, ninguém apareceu. Uhum. Aí todo mundo se cala ali, porque você cumpriu. Então acho que a maneira como a gente se porta é que faz a diferença. Então elas vão existir, porque ali as pessoas se sentem à vontade, às vezes, para falar o que quer, ela não está tete a tete. É. Porque uma coisa é você falar olhando no outro, outra coisa é você ir lá e colocar. Né? Por isso que eu sempre falo assim, ó, esse tema aqui, eu tô lá na sala, você quer vir conversar comigo? O cara não vai.